E sucedeu no 11º ano, no 3º mês, ao 1º dia do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó rei do Egito, e a sua multidão, a quem és semelhante em tua grandeza. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, belo de ramos, de grande sombra com sua folhagem, e alto de estatura, e seu topo estava entre ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o ergueu, com suas correntes ia ao redor de sua base, e enviava seus canais de águas a todas as árvores do campo. Por isso sua altura se ergueu acima de todas as árvores do campo, seus galhos se multiplicaram, e seus ramos que gerava se alongaram por causa das muitas águas. Todas as aves dos céus faziam ninhos em seus ramos, e todos os animais do campo tinham filhotes abaixo de sua folhagem, e todos os grandes povos habitavam à sua sombra. Assim era belo em sua grandeza, na extensão de seus ramos, porque sua raiz estava junto a muitas águas. Os cedros não o encobriram no jardim de Deus, as faias não eram semelhantes a seus ramos, nem os castanheiros eram semelhantes a seus renovos, nenhuma árvore no jardim de Deus era semelhante a ele em sua beleza. Eu o fiz belo com a multidão de seus ramos, e todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Portanto assim diz o Senhor Deus, dado que te levaste em estatura, e levantou seu topo no meio de ramos espessos, e seu coração se exaltou em sua altura. Por isso eu o entreguei na mão do mais poderoso das nações, para que o tratasse. Por sua perversidade o lancei fora, e estrangeiros o cortaram, os mais terríveis das nações, e o deixaram. Seus ramos caíram sobre os montes e por todos os vales, e seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra, e todos os povos da terra saíram de sua sombra, e o deixaram. Todas as aves do céu habitaram sobre sua ruína, e todos os animais do campo estiveram sobre seus ramos, para que todas as árvores bem regadas com águas não se elevem em sua estatura, nem levantem seu topo no meio dos ramos espessos, nem todas as que bebem águas se tornem poderosas de tão altas, porque todos estão entregues à morte, no meio dos filhos dos homens, para baixo da terra. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que ele desceu ao mundo dos mortos, mandei fazer luto, fiz cobrir o abismo por ele, e detive seus rios, e as muitas águas foram retidas, cobri o Líbano de trevas por ele, e por ele todas as árvores do campo se desfaleceram. Do estrondo de sua queda eu fiz tremer as nações, quando eu o fiz descer ao mundo dos mortos com os que descem a cova, e todas as árvores de Éden, as mais valiosas e melhores do Líbano, todas as que bebem águas, consolaram-se abaixo da terra. Também eles desceram com ele ao mundo dos mortos, com os mortos a espada, e os que foram seu braço, e habitavam a sua sombra em meio das nações. A quem, pois, tu és semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden. Porém tu serás derrubado com as árvores do Éden para baixo da terra, entre os incircuncisos jazerás, com os mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E sucedeu no 12º ano, no 12º mês, no 1º dia do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Tu te comparavas a um jovem leão entre as nações, porém tu eras como um monstro marinho nos mares, que te contorcias em teus rios, e turbavas as águas com teus pés, e enlameavas seus rios. Assim diz o Senhor Deus: Portanto estenderei sobre ti minha rede com ajuntamento de muitos povos, e te puxarão para cima em minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto eu te lançarei, e farei que com que fiquem sobre ti todas as aves do céu, e fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei tua carne sobre os montes, e encherei os vales com tua altura, e regarei com teu sangue a terra onde nadas, até os montes, e as correntes se encherão de ti. E quando eu te extinguir, cobrirei os céus, e farei escurecer suas estrelas, cobrirei o sol, cobrirei com nuvem, e a lua não fará brilhar sua luz. Todas os luminares de luz no céu escurecerei sobre ti, e trarei trevas sobre tua terra, diz o Senhor Deus, e perturbarei o coração de muitos povos, quando levarei a tua destruição entre as nações, a terras que tu não conheceste, e farei com que muitos povos fiquem espantados por causa de ti, e seus reis se encham de medo por causa de ti, quando eu mover minha espada diante de seus rostos, e todos se estremecerão, cada um em sua alma, em todo momento, no dia de tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus: A espada do rei da Babilônia virá sobre ti, farei cair tua multidão com as espadas dos guerreiros, todos eles são os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída, e destruirei todos os seus animais de sobre as muitas águas, nem mais as turbará pé de homem, nem unha de animais as turbarão. Então farei suas águas se assentarem, e farei seus rios fluírem como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e a terra for desolada de tudo que ela tem, quando eu ferir a todos os que nela moram, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que lamentarão, as filhas das nações a lamentarão, por causa do Egito e de toda a sua multidão a lamentarão, diz o Senhor Deus. E sucedeu no 12º ano, aos 15 do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as vilas das nações pomposas, nas profundezas da terra, com os que descem a cova. Por acaso és tu mais belo que
os outros? Desce, e deita-te com os incircuncisos. Entre os mortos a espada cairão, para a espada está entregue. Arrastai a ela e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos guerreiros falarão a ele desde o meio do mundo dos mortos. Com seus ajudadores, desceram, jazeram os incircuncisos, mortos a espada. Ali está a Síria com toda a sua companhia, ao derredor dele estão seus sepulcros, todos eles foram mortos, que caíram pela espada. Seus sepulcros foram postos do lado da cova, e sua companhia está ao redor de seu sepulcro. Todos eles foram mortos, caídos pela espada, e causaram terror na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão ao redor de seu sepulcro. Todos eles foram mortos, caídos pela espada, os quais desceram incircuncisos às profundezas da terra, os quais causaram terror deles na terra dos viventes. Porém levaram sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama com toda a sua multidão, ao redor dele estão seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos pela espada, porque o terror deles se espalhou pela terra dos viventes. Porém levaram sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos mortos foi posto. Ali está Meseque e Tubal, com toda a sua multidão, ao redor dele estão seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos pela espada, porque causaram terror deles na terra dos viventes. Porém não jazerão com os guerreiros que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao mundo dos mortos com suas armas de guerra, e puseram suas espadas debaixo de suas cabeças, mas suas maldades estarão sobre seus ossos, porque foram o terror dos guerreiros na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os mortos à espada. Ali está Edom, seus reis e todos os seus príncipes, os quais com sua força foram postos com os mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos, e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios, que desceram com os mortos, que foram envergonhados pelo terror de seu poder, e jazem incircuncisos com os mortos à espada, e levam sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá, e se consolará com toda a sua multidão, Faraó com todo o seu exército, mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque eu causei meu terror na terra dos viventes, por isso jazerá no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Buscai a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vigiai com empenho para que ninguém perca de receber da graça de Deus, para não acontecer que alguma raiz de amargura brote, seja incômoda, e muitos sejam contaminados por ela. Ninguém seja pecador sexual, ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Pois vós sabeis que depois, quando ele quis herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar para arrependimento, ainda que com lágrimas o tenha buscado. Porque não chegastes a algo palpável, aceso com fogo, e à escuridão, às trevas, e à tempestade, ao som da trombeta, e à voz das palavras, que os que a ouviam, rogaram que não mais se lhes falasse palavra alguma, pois não podiam suportar o que lhes era ordenado. Se até um animal tocar o monte, seja apedrejado. E a visão era tão terrível, que Moisés disse, estou assombrado e tremendo. Mas vós chegastes ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal congregação e igreja dos primogênitos inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos já aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um Novo Testamento, e ao sangue da aspersão, que fala melhor coisa que o de Abel. Tende o cuidado de não rejeitardes ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que rejeitaram ao que os advertia divinamente na terra, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A voz dele fez a terra tremer naquela ocasião, mas agora prometeu, dizendo, ainda uma vez farei tremer não somente a terra, mas também o céu. Esta expressão ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaladas, como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Por isso, já que recebemos um reino inabalável, mantenhamos a graça, e por ela servamos a Deus de maneira que o agrade, com devoção e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Aquele que guarda a figueira comerá de seu fruto, e o que dá atenção ao seu Senhor será honrado. Assim como a água reflete o rosto, assim também o coração reflete o ser humano. O mundo dos mortos e a destruição nunca estão fartos, assim também os olhos do homem nunca estão satisfeitos.